utilizando ASME2VEC. A gente tem, vamos sentar, pessoal? A gente então tem essa dinâmica na sessão técnica, que consiste de 20 minutos. Então eu vou passar, são 3 blocos de 20 minutos, totalizando 60 minutos. Eu vou passar a palavra a cada um deles sequencialmente, na ordem que foi apresentada. Então eu vou pedir para cada um fazer uma explanação, e na sequência a gente vai discutindo e vai conversando sobre o conteúdo, né? Lembrando que a apresentação full, completa do artigo e comentários estão no site, tá? Vocês podem fazer perguntas por lá também. Tem aqui o assistente, quem estiver assistindo a gente de modo online, fique à vontade para mandar mensagens para a gente. Essas mensagens são repassadas a mim e a gente discute aqui as perguntas, tá? Então vamos passar para o primeiro artigo, que é sobre firmwares, e o Tafarel vai fazer o comentário. Fique à vontade, Tafarel. Obrigado, professor. Boa tarde a todos, obrigado pela presença nessa sessão técnica. Eu sou o capitão-tenente Tafarel, estou fazendo mestrado no ITA na área de defesa cibernética. Bom, esse nosso trabalho foi feito em conjunto com Osmani Freitas, capitão do Exército, Fernando Dantas, segundo-tenente Luiz de Toso, e o professor Lourenço, que foi o nosso coordenador e orientador do trabalho. Bom, a intenção do trabalho, né, o trabalho ele foi impulsionado principalmente pela pandemia da Covid-19, tendo em vista que grande parte das empresas adotou a modalidade home office como principal meio de continuidade de trabalho. E foi nesse momento que um novo elo da segurança e um elo muito frágil surgiu, que são os roteadores caseiros, os roteadores das nossas casas. Tendo em vista que esses roteadores eles serão pontos de acesso, através de uma VPN, por exemplo, à infraestrutura de rede daquela empresa que um funcionário trabalha. E foi nesse momento que foi idealizado o projeto Screen, que é um projeto que, basicamente, ele visa realizar um estudo em larga escala de firmwares, né, de roteadores. Esse projeto, inicialmente, ele possui, até o momento, 4 módulos, que é o Scrapper, o Re-Roasting, o Clustering, o Exploitation, e basicamente esse projeto, esse trabalho, ele está inserido dentro da caixa do Clustering, e a intenção inicial é permitir a identificação de uma similaridade de código entre os firmwares desses roteadores. Contudo, realizar essa análise entre os firmwares é um pouco complexa, é um desafio. Então, nós decidimos começar pelo user level, né, analisando, pelo user space, analisando o user space, e basicamente nós identificamos utilizamos uma base de dados anterior, selecionamos 45 firmwares. Desses 45 firmwares, nós extraímos alguns atributos voltados para a área de segurança cibernética. Esses atributos são basicamente os serviços que podem ser explorados por um atacante, como, por exemplo, um serviço web, um serviço SSH, o serviço de VPN. Analisamos também o kernel, analisamos, por exemplo, a versão do software de um binário muito comum, que é a BusyBox. E, em seguida, nós, através de ferramentas, né, de análise estática de binários, como, por exemplo, o Binalk, nós extraímos os valores desses atributos, e a intenção em seguida foi fazer um pré-processamento de dados desses atributos, de maneira que fosse possível
utilizar técnicas de machine learning. No nosso pré-processamento, nós excluímos, por exemplo, o atributo vendor, né, que é um atributo que não precisa ser utilizado, que é o atributo do fabricante, não é do interesse analisar esse atributo. Realizamos também, por exemplo, alterações de capitalização e padronização dos valores, né, permitindo que as técnicas de machine learning tivessem uma alta eficiência. E como técnica, nós utilizamos a ferramenta DummyCore, que possui 3 grandes subtécnicas inseridas dentro delas. Essas técnicas estão inseridas em 3 grandes áreas. A primeira área da teoria da informação, a segunda área da teoria da filogenética e a terceira área da teoria de redes complexas. E a ferramenta DummyCore é uma ferramenta muito robusta e ela visa realizar um agrupamento desses firmwares, ou seja, seria possível, através da análise dessas versões dos serviços que nós extraímos das ferramentas de análise estática, realizar um agrupamento dos firmwares. Assim eu conseguiria dizer quais são os firmwares que possuem similaridade. A técnica, utilizando a ferramenta DummyCore, nós conseguimos identificar inicialmente 17 grupos. Esses grupos, contudo, eles não foram grupos válidos, porque os 45 firmwares eles ficaram espalhados. E foi necessário, então, realizar uma validação desses grupos. Nós utilizamos 3 métodos de validação: o método silhueta, o método Abel e a estatística Gap, que retornaram em torno de 3 a 4 grupos que seriam ideais realizando um agrupamento. Foi nesse momento que nós decidimos realizar uma análise visual do dendrograma criado a partir dos dados do DummyCore. E foi possível identificar, analisando esse dendrograma, 5 grupos com grande similaridade entre eles. E foi nesse momento que, após a identificação desses grupos, nós decidimos também estudar com mais profundamente, por exemplo, a que ponto esses serviços eles são similares entre seus códigos. E também, no futuro, realizar um estudo das principais CVEs comuns entre todos esses firmwares de roteadores. E qual a aplicação prática disso, né? É que eu sabendo quais são as CVEs comuns desses serviços, desses firmwares já agrupados, eu consigo dizer qual o impacto que pode causar numa rede, aumentando a consciência situacional cibernética de um determinado OM ou de uma determinada empresa. E também eu consigo evoluir para uma análise um pouco mais robusta em larga escala. É isso. Perfeito, Tafarel, obrigado. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo? Alô? Agora sim, né? Beleza. Acho que a gente tem uma pergunta que está remota. Uma pergunta do Capitão Tenente Diego de Oliveira Bizarro. A pergunta é a seguinte: os IDS não ajudariam em resolver seu problema? Muito bom. O Tafarel comentou sobre essa questão, né, da pandemia e a questão de relaxar a borda, né, que a gente tem da rede. Então a gente tinha uma rede corporativa no qual a gente tem o IDS. Quando a gente vai para casa, eu vou aproveitar então esse gancho. Como é que é o IDS nas casas das pessoas, Tafarel? Como é que você vê sobre isso? Seria aplicável? E responda então. A complexidade de colocar um IDS na casa das pessoas, nas nossas casas, seria basicamente a dificuldade de processamento, né? Eu teria que ter uma máquina robusta na minha casa, por exemplo, para realizar o serviço de IDS. E o IDS em si, ele não atinge o nosso objetivo. Perdão, o nosso objetivo principal
é identificar firmwares de roteadores que possuem vulnerabilidades similares. O IDS ele não vai conseguir analisar o firmware em si. Para analisar esse firmware, foi necessário analisar estaticamente cada serviço que nós identificamos como um atributo válido para uma exploração cibernética e, basicamente, identificar cada versão que possa ou não ser vulnerável. Na verdade, perdão, esse é um trabalho do futuro. Então, esse é o próximo passo, é o passo que nós estamos. E o IDS não vai realizar isso. Esse é um ponto válido. O IDS ele não tem essa capacidade. É só. Perfeito. Na plateia, alguém tem perguntas? Boa tarde a todos. Como participante do projeto, só para colaborar com o que o Tafarel falou, talvez a pergunta do capitão Bizarro tenha sido com relação à motivação que foi apresentada no trabalho quanto ao risco oferecido pelos roteadores sem fio no caso das redes corporativas, né? Então, como sendo esse o instrumento utilizado nas residências para que se faça o acesso remoto via VPN, e a gente sabe que tem todo o contexto dos dispositivos agora, os IoTs, que são vulneráveis e podem ser um vetor de entrada para atacantes, e utilizar as fragilidades do roteador para acessar as redes corporativas. Acredito que nesse sentido que ele perguntou sobre o IDS, e assim, o papel do IDS seria mais a parte de detecção de um intruso, né? E na verdade a preocupação nossa é prevenir que isso aconteça. Aí entraria o papel de um IPS, mas ainda assim a gente sabe que não existe uma cobertura plena e total para todos os tipos de ameaça. Então as empresas em si devem ter as suas políticas de segurança, e aí envolvem não só IDS, como também o IPS, no sentido da prevenção, algo que normalmente não acontece nas residências domésticas, né, nas nossas casas. No máximo, o usuário vai ter ali um firewall, né, se for um camarada um pouco mais preocupado com segurança, mas o foco do trabalho tem sido na análise das vulnerabilidades existentes nos roteadores para fornecer para as empresas, inclusive, no nosso caso aqui no contexto nas Forças Armadas, quais são as preocupações que devem ser tomadas por parte dos gestores, inclusive com a adoção de novas políticas de segurança para mitigar essas ameaças, essas vulnerabilidades. Não adianta simplesmente ter ali uma caixa como um IPS, um IDS e confiar cegamente naquilo que aquela solução adotada está propondo para a instituição, mas conhecer quais são os riscos que estão envolvidos nos acessos dos seus colaboradores, no nosso caso, o efetivo que tem o acesso remoto realizado pelas suas residências. Então, o foco do trabalho é esse, focar os estudos em quais são as vulnerabilidades e os riscos envolvidos nesses equipamentos para fortalecer a proteção no lado corporativo. E aí, claro, uma vez detectadas ameaças e vulnerabilidades, propor isso para os fabricantes para que as assinaturas das bases de dados desses equipamentos possam ser atualizadas, como isso é feito via contrato, e assim fortalecer a segurança nesse perímetro que, como foi colocado no trabalho, esse perímetro que acabou sendo um pouco perdendo essas fronteiras, né, devido a essa modalidade nova de trabalho que cresceu com a pandemia. Era isso. Perfeito, obrigado, Osmani. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma provocação. Tafarel, a gente está falando sobre roteadores Wi-Fi, certo? Então a gente tem ali uma predominância na vida das pessoas, então uma permeação aí na sociedade evidente, né? Mas do lado das forças, como que isso pode ser útil? Por exemplo, a gente faz todo o nossa metodologia, e depois, como que isso é aplicado nas forças? Tem utilidade para as forças? Comenta um pouquinho sobre isso. Perfeito, professor. Bom, a utilidade para as forças basicamente consiste
de duas maneiras, né? Pensando na utilização para a defesa cibernética, com o screen pronto, seria possível realizar um estudo de uma rede e identificar quais firmwares são similares entre eles e também identificar vulnerabilidades nesses roteadores. E até mesmo algumas vulnerabilidades novas, né, que são os Zero Days. Então, seria possível aumentar a consciência situacional cibernética de uma determinada infraestrutura de rede, de uma determinada OEM, através da utilização do screen. E o outro ponto seria, pensando num ataque cibernético, seria possível utilizar o screen a partir de um dado de inteligência, já sabendo quais são os firmwares que rodam em um determinado alvo, em uma determinada infraestrutura crítica que possui determinados firmwares, determinados roteadores. Com uma informação de inteligência seria possível fazer um estudo de caso que permitisse saber quais são os grupos de firmwares que possuem determinadas vulnerabilidades críticas e possivelmente atacá-las, seja de maneira remota ou até mesmo através de um phishing, por exemplo, e realizar a negação de serviço de toda aquela infraestrutura, quebrando o elo, né, aquele backbone, através de um roteador. Essa seria a utilização prática desse projeto, nesses dois viés. Legal. Então seria essa questão de estudo avançado, né? Coisa que a gente não vê, a gente aumenta a capacidade das nossas forças e aumenta também a capacidade de ataque. Muito legal, bacana. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? A gente começou um pouquinho atrasado, eu vou pedir a permissão de vocês para a gente avançar para a próxima apresentação, e se no final a gente tiver um tempinho, a gente volta com mais algumas questões, tá certo? Então eu gostaria de uma salva de palmas para o trabalho do Tafarel, dos demais. Eu vou passar então a palavra agora para o Júlio. Júlio César. Alô. Bom, obrigado a todos pela presença aqui, virtual também, ao pessoal que está acompanhando aí remotamente. Eu sou o Capitão César, do Exército, e esse trabalho eu venho desenvolvendo durante o mestrado que eu estou fazendo aqui no ITA, sobre aspectos de segurança em aplicações de blockchain. E aí, para o caso prático de contexto operacional, eu criei uma aplicação de serviço de mensagem que utiliza blockchain para tratar de alguns aspectos de security. Então, a análise que eu pretendia fazer era sobre aspectos de security em aplicações de blockchain. E, bom, para começar a fazer essas análises, a gente, além de precisar de um sistema pretendido para ser analisado, para facilitar um pouco a nossa pesquisa, focar em alguma atividade prática, para conseguir fazer esse sistema, a gente precisava primeiro pegar os requisitos. Então, o sistema de mensagem, a gente utilizou uma técnica na verdade, de safety, só que foi estendida para conseguir extrair atributos de security também. Essa ferramenta de safety é o STPA. Ela foi desenvolvida para ser utilizada ainda na fase inicial de qualquer processo, né? Ou projeto, sistema, a fase de conceito. E a extensão dela para tratar também sobre aspectos de cybersecurity foi utilizando Stride. Stride é uma ferramenta da Microsoft que busca as principais vulnerabilidades de cybersecurity em sistemas, né? E, bom, a gente conseguiu, fez o sistema inteiro, isso já era uma grande dificuldade para mim. A gente criou todo o sistema de mensageria. Ele é composto por um sistema de e-mails distribuído, tem uma blockchain privada, e nessa blockchain privada tem um contrato inteligente que faz a gestão de todas as chaves públicas utilizadas na criptografia do protocolo PGP, né?
O protocolo PGP é basicamente esse protocolo que a gente utiliza em todas as aplicações de criptografia ponta a ponta, né? A gente tem uma criptografia assimétrica, cada usuário tem 2 chaves, uma chave pública e uma privada, e ele utiliza a sua chave privada para assinar seus documentos e utiliza a chave pública dos outros destinatários para poder criptografar as mensagens. Então, as mensagens são transitadas de forma criptografada. Quando a gente utilizou o STPA com essa extensão de stride, o interessante é que a gente já começa desde a fase inicial do projeto dizendo quais são as perdas que eu quero evitar com esse meu sistema. E quais são as situações que podem levar a essas perdas. E depois, quais são as restrições que eu vou levar a essas situações. Isso tudo só em um dos passos do STPA, né? Depois a gente, são 4 passos do STPA. No passo 2, a gente elabora um mapeamento para uma estrutura de controle e começa a identificar quais são todas as iterações necessárias para o seu sistema. Seu sistema é dividido em vários subsistemas, então eles vão interagir entre si e alguns problemas, algumas vulnerabilidades de segurança podem acontecer justamente porque você quebrou seu problema em vários problemas, resolveu eles e quando você junta, aparecem as propriedades emergentes. E essas propriedades emergentes são as propriedades que nascem justamente disso, da interação entre componentes de um sistema. Então, a gente seguiu todas as etapas do STPA, conseguiu fazer os requisitos do sistema. No último passo do STPA, a gente começa a procurar os loss cenários, que são em quais momentos determinadas iterações entre os componentes do sistema podem acontecer, sendo que elas não deveriam acontecer. Por exemplo, STPA foi desenvolvido para safety, então é meio difícil você criar esses casos de exemplo de forma simples, mas, por exemplo, no STPA, quando a gente estuda em safety, um trem está sendo desenvolvido a parte da plataforma, ou melhor, da porta de um trem. E esse trem, a porta, inicialmente foi desenvolvido só para abrir quando o trem está paralelo com alguma plataforma, né? Então, você pode desenvolver o sistema assim porque você quebrou ele em subsistemas. Quando você vai para a situação prática, você pode ter um evento externo, por exemplo, o trem pegou fogo e ele parou no meio de algum lugar. As pessoas estão dentro, o trem está pegando fogo e alguém foi lá e programou que o trem não vai abrir as portas porque ele está parado e ele não está paralelo com nenhuma plataforma. Então, essa é a parte interessante do STPA, né? Quando a gente quebra os sistemas e subsistemas e começa a reagrupar eles, a gente começa a analisar todas as interações entre os seus componentes, só que isso era feito só para safety. Aí, com essa extensão de stride, a gente começa a ver que tipo de interação a gente tem sobre aspectos de cybersecurity. Então, nesse sistema que a gente fez, é interessante tanto a parte do design do sistema, isso é um entregável bacana, e também quanto a parte da análise, porque a análise, como eu falei, ela foi feita desde do início do sistema. Então, tudo acaba sendo feito de forma sistemática. Então, todos os problemas que o sistema pode ter, dos que a gente computou e que a gente foi naquela granularidade ali, eles estão documentados e eles se referem, se você for voltando tudo, a qual perda exatamente você quer evitar no seu sistema. No sistema de mensagem, a gente colocou, por exemplo, que ele vai ser utilizado pelas Forças Armadas, né, e que ele deve estar sempre funcionando, por exemplo, que as mensagens não devem poder ser lidas, o conteúdo delas por terceiros, e a gente vai fazendo todo esse traçado de, se tiver um spoof, um tampering, um information disclosure em tal subsistema, o que isso pode acarretar? E a gente tem todo esse histórico aí, né? Então, quando a gente foi fazer depois a solução de design, a gente utilizou blockchain, já queria utilizar blockchain, a parte da minha motivação já era utilizar blockchain, quando eu propus até
a minha inscrição aqui no mestrado, né, em 2019, estava ali no boom da blockchain, e minha intenção era conseguir utilizar essa tecnologia para aumentar a cybersecurity do nosso sistema de mensagens. Então, quando a gente foi para a solução de design, como eu falei, a gente acabou criando uma aplicação completamente distribuída no modo de operação, e no modo de cadastro ela ainda é centralizada, e eu joguei isso lá no paper como trabalhos futuros. Eu tenho a intenção de modificar ainda o design da ferramenta, mas para o momento que a gente tem um sistema completamente funcional e que ele é totalmente distribuído. Então, se a gente tem, por exemplo, uma organização militar que centraliza um sistema de mensageria, por exemplo, você tem uma área, uma rede muito grande que funciona em qualquer força armada. Ela vai escolher um lugar próprio para colocar os seus sistemas mais importantes, mas nada impede que aquele sistema tenha algum problema. Pode ser por negação de serviço, pode ser algum invasor. Então, quando você tem um sistema distribuído e você consegue construir ele de forma realmente distribuída a nível de aplicação, você não precisa mais desse servidor totalmente dedicado, e, ao mesmo tempo, se você conseguir construir de uma forma que os privilégios dos usuários não sejam necessariamente diferentes para a aplicação, você acaba não tendo problemas com elevação de privilégio. Então, por exemplo, a gente não vai ter mais um sistema centralizado em que um hacker pode atacar exatamente a minha rede onde eu guardo o meu sistema. E acredito que a gente acabou criando esse sistema, pelo menos para o ponto em que a gente analisou, né? No nosso sistema, um usuário envia mensagens para outros usuários que são outras unidades militares, e os dados dessas mensagens trafegam criptografados, as chaves dessas organizações militares ficam guardadas no contrato inteligente, e se sobrarem apenas 2 organizações militares, e elas que, por exemplo, teve um problema em todas as organizações militares, sobrarem só 2, essas 2 vão conseguir se comunicar com certeza de que elas vão ter autenticidade e integridade dos seus dados também. Perfeito, Júlio César. Muito obrigado pela explanação. Quero abrir para perguntas. Alguém tem perguntas? Pessoal que está remoto? Alô, boa tarde, Major Dutra. Então, é um serviço de mensagens, né, a aplicação que foi proposta. Eu gostaria de saber, para esclarecer um pouco para mim, como é que funciona o fluxo dessas mensagens dentro do sistema, em que momento que elas interagem com essa blockchain, e como que a blockchain previne os possíveis cyberattacks. Bom, perfeito. Até fica mais fácil de entender o que é o sistema se a gente contar ele aqui na prática, né? O que a gente criou foi uma rede privada de blockchain. O design basta ser qualquer tipo de rede privada de blockchain. Na nossa prova de conceito, a gente utilizou o Ethereum, que dava para rodar mais simples e tinha bastante material disponível para consulta na internet, né? A gente rodou 3 nós do Ethereum e jogou um contrato inteligente que faz a gestão das chaves públicas dos participantes da rede. Então, por exemplo, todos os participantes da rede conseguem consultar como se fosse uma agenda virtual qual é a chave pública de cada um dos outros participantes. E apenas eles mesmos podem fazer essa modificação das suas próprias chaves públicas ou privadas que eles vão utilizar. E para a mensagem ser enviada, funciona da seguinte maneira, né? A gente tem uma aplicação que é local em qualquer computador, ela vai funcionar também distribuída, a aplicação.
tem serviços de e-mail que são distribuídos entre as organizações militares, então elas têm um servidor de e-mail em grupos de organizações. Idealmente, cada organização militar ter um servidor de e-mail próprio, mas a gente pensa que é mais fácil supor que elas estão agrupadas, e aí, se cada uma tiver, isso pode ser também um caso particular, né? Então, uma organização militar, ela quer enviar uma mensagem para outra organização militar. Ela tem uma aplicação, e ela tem lá a interface gráfica, como se fosse um e-mail, e ela seleciona qual organização militar de destino. A aplicação vai lá no contrato inteligente, que está distribuído em toda a rede, consulta qual o destino dessa organização militar, né, qual o e-mail de destino, apenas pelo número da organização ou pelo nome, e consulta também a chave pública dessa organização militar. E aí o usuário vai lá, digita a mensagem, anexa arquivos, ele faz o que precisa ser feito para enviar a mensagem, e ele clica em enviar. Quando ele envia, a mensagem é primeiro criptografada com a chave pública da OM de destino, que está disponibilizada no contrato inteligente, é enviada de um servidor de e-mail para o servidor de e-mail que tem a conta da organização militar de destino, e ela permanece assim, e quando o militar da organização militar de destino ele acessa a sua aplicação, ela já envia uma mensagem para a organização que enviou o e-mail, dizendo que recebeu, e isso realmente é um e-mail também, dizendo recebido. Os dois servidores de e-mail apagam e as mensagens ficam paradas apenas nas aplicações das organizações. Então, elas são deletadas de qualquer tipo de servidor de e-mail. Quando o militar da organização militar de destino ele recebe, a própria aplicação verifica na blockchain também se a assinatura confere para verificar se a mensagem tem autenticidade do suposto remetente, e ele verifica também se o hash dela é o mesmo do que o militar que enviou. Ele verifica se o hash da mensagem também está disponibilizado na blockchain e assinada pela chave privada do militar que enviou, né? Então, ela tem certeza também da integridade da mensagem, né? Ela não tem como ter sido modificada. Então, a blockchain está sendo utilizada para armazenar os hashes das mensagens, para garantir a integridade da mensagem, e também para guardar as chaves públicas e também qualquer tipo de dado que a organização militar precise. Uma coisa interessante que eu citei como trabalhos futuros que parte do sistema de mensagem é o cadastro, né? Então, inicialmente, as OMs vão ter que ser cadastradas, são as organizações militares vão ter que ser todas cadastradas, mas depois de um tempo não é mais necessário ter nenhum tipo de cadastro, porque as OMs não ficam mais sendo criadas. Então, o único perfil que teria alguma capacidade a mais do que os outros é um perfil que é o administrador, mas o administrador só consegue criar, ele não consegue trocar a senha de ninguém, e ele não consegue modificar mensagens, não consegue fazer absolutamente nada que interfira nas organizações militares já criadas. E aí, como trabalhos futuros, o que a gente pretende fazer é que as próprias organizações militares, em consenso, consigam criar uma organização militar nova, quando elas são... Porque, às vezes, a gente tem, né, algumas organizações militares sendo criadas, então, também no sistema dá para atender isso. Então, basicamente, vocês têm um MTA, por exemplo, SMTP, para vocês fazerem troca de mensagens, e você tem um POP para fazer o consumo, né? Então, basicamente, você colocou uma casca em cima disso, né? E você fez a gestão de chaves, né, na Ethereum. E a partir daí você usou isso como aplicação e você usou STPA para ver como que funciona a interação e tudo mais, né? Aí tem a questão da interação com o servidor DNS e tudo mais. É um caso bem interessante de se observar, né?
Você falou do cadastro das aplicações, mas esse modelo de troca de mensagens, que é o modelo de e-mail SMTP, né, que a gente usa, ele é descentralizado por natureza. Talvez não seja um problema necessariamente você cadastrar as OEMs, seria basicamente pesquisar, usar um ponto de referência, o endpoint ali do seu contrato eletrônico, né? Não sei se isso é pertinente. Sim. A parte do e-mail, sim, ele é descentralizado, mas a parte de criar o usuário no nosso contrato inteligente, e esse usuário vai ter suas chaves públicas, a parte da gestão das chaves públicas e gestão também dos próprios usuários dentro do contrato inteligente, essa é a parte que eu estava falando quando eu me referia a descentralizar a criação dos usuários também. Lógico, dá para interagir os dois, né, utilizando essa parte do e-mail. Talvez um ponto interessante de se observar seja a PKI descentralizada, né? Daí ela resolve esse problema, aí não precisa cadastrar. Talvez seja interessante. A infraestrutura de chave pública e privada, você faz ela descentralizada com blockchain. Daí consegue resolver o problema sem cadastrar. Fica bem interessante. Beleza, mais alguma pergunta? Sou o Capitão Ávila, do 1º GTT, Esquadrão Zeus, lá em Anápolis. Parabéns pelo trabalho. Só uma dúvida, existe alguma vislumbre-se, né, a utilização desse sistema em dispositivos móveis, como celulares ou iPads? Perfeito. Não há impedimento de ser utilizado em dispositivos móveis, eles apenas são um galho a mais da nossa árvore ali do nosso problema, né? Inicialmente a gente fez só uma aplicação para computador, mas nada impede da aplicação também ser para dispositivos móveis. Assim como o próprio computador que está sendo utilizado, ele pode ou não ser o nome minerador da rede, né? Então, dá sim para utilizar dispositivos móveis. Acredito que assim como qualquer outro tipo de aplicação descentralizada de blockchain, a gente consegue também fazer uma aplicação para dispositivos móveis, sim. O impacto que isso pode ter apenas outros aspectos de segurança têm que ser considerados para o dispositivo final. No caso do celular, ele vai ter que estar conectado na intranet de alguma maneira. Então, talvez considerar esse tipo de conexão, porque a gente fez uma rede privada. Sim, isso. Exatamente, como o senhor falou, essa parte do dispositivo móvel pode ser utilizado com uma VPN, né, para a gente ter um túnel criptografado. Dá sim para ser feito. É possível. A princípio, né? A princípio é possível, sim. Beleza? Mais alguma pergunta? Remoto? Não tem? Bom, então a gente vai para a próxima apresentação, que é do Rafael. Rafael, a palavra é sua. Boa tarde, presentes fisicamente e remotamente. Sou Major Rafael, aluno de doutorado do ITA, voltei esse ano para cá. Monitador, professor Lourenço. E o contexto desse trabalho, a gente está, eu, o professor Lourenço e o professor Idílio, da UNITO, de Turim, a gente vem pesquisando o assunto malware, identificando o estado da arte nessa área, desde o primeiro semestre. E nesse trabalho nós já havíamos identificado o ASM2VEC como uma possibilidade de classificar malware, mesmo de malwares ofuscados, né? Nesse contexto, no semestre anterior tinha uma disciplina que tinha que fazer uma aplicação de machine learning. A gente aproveitou, fez a aplicação e gerou esse artigo. Bom, começando pelo começo, eu não sei se aqui é heterogênea a audiência, então vou seguir mais ou menos o que eu falei na apresentação. Começar pelo começo. Malware é qualquer código que executa uma ação maliciosa. Então, o que o povo chama de vírus no dia a dia, na verdade é uma espécie do gênero malware.
E classificar malware, basicamente, eu pegar um código malicioso, identificar que tipo de ação que ele faz e conseguir colocar na categoria adequada, né, chamado de família de malware. Então, isso que é a classificação de malware. E qual que é o desafio dessa área? Essa área foi muito pesquisada, muito se desenvolveu em relação a isso, em diversos algoritmos, mas basicamente temos 3 problemas. O primeiro dele é o código ofuscado. Então, uma vez que eu identifiquei um malware, que eu consigo classificar, o autor consegue modificar o código, ele faz a mesma coisa, ele tem a mesma semântica, mas ele mudou a estrutura de tal forma que eu não consigo mais identificar e classificar. Então, a ofuscação de malware é um problema. Outro é um fenômeno natural que chama drifting, que é à medida que os malwares vão evoluindo, aquele modelo que eu desenvolvi e classificava antes, ele vai perdendo gradualmente a sua capacidade de detecção. Isso é o drifting. E o terceiro, que é uma coisa mais direcionada, é o chamado ataques adversários, que é um atacante, ele tenta atacar aquele modelo para não classificar mais um malware. Então, nesse contexto aí, que nós vimos o Wasm2Vec como uma possibilidade de classificar malware. O que é o Wasm2Vec? É uma técnica que, basicamente, ela vai pegar um código assembly, que é uma linguagem de baixo nível, e vai transformar esse código assembly em um vetor. De modo que 2 vetores próximos no espaço, quer dizer que aqueles códigos são similares. E a grande questão do Wasm2Vec é que, pelo artigo original dele, essa similaridade é semântica. Então, por mais que 2 códigos sejam diferentes, o Wasm2Vec mostrou que ele consegue identificar que eles fazem a mesma coisa. Então, ele identifica os chamados clones tipo 4, códigos assembly que fazem a mesma coisa. Então, nesse contexto, a gente resolveu testar como que ele se comportaria na classificação de malware. Tá, e como que a gente fez essa validação? Basicamente, a gente pegou uma base de dados bem conhecida, utilizada nesse tipo de trabalho, que é o Microsoft Malware Challenge, do Kaggle, chama também de BIG 2015, que é uma base de dados bem grande, tem em torno de 10 mil objetos, 9 famílias diferentes. Famílias não são balanceadas, tem classes que têm muitos objetos, outras bem poucas, mas a princípio seria relevante para o resultado. E utilizamos essa base, então, para fazer o teste. E como que a gente montou a arquitetura? A gente pegou a base de treino, dividiu por classe, então eu tinha 9 repositórios diferentes. Para cada repositório, a gente treinou a Wasm2Vec, criou seu modelo respectivo, e a partir disso, a gente pegou objetos de teste e validou nesses modelos. E como que a gente classificava? Bom, eu pego o modelo da base de teste, pego um objeto da base de teste, passo no modelo do repositório 1, ele vai gerar um vetor, eu comparo esse vetor com todos os vetores daquele repositório e pego uma similaridade. Então, por exemplo, se no primeiro repositório deu 0,9 de máxima similaridade, esse mesmo objeto no segundo repositório deu 0,8, 0,7, por aí vai, eu vou classificar esse objeto como classe 1, que foi o maior valor de similaridade. E foi assim que a gente montou o nosso ambiente. Em relação aos resultados, a conclusão que a gente chegou é que da forma como a gente montou o Wasm2Vec, né, para classificar, ele não serviu para isso. Basicamente, aqui não tem recursos gráficos, mas basicamente o modelo teve um viés de classificar os objetos como classe 3 ou classe 6. Ficou bem enviesado mesmo. E a partir daí a gente tentou entender o porquê, né, levantar algumas hipóteses. A hipótese mais imediata seria algum efeito de desbalanceamento da base, mas nem a classe 3 nem a 6 eram majoritárias, nem em relação ao número de objetos, nem em relação à quantidade de funções. Então isso isso foi descartado de cara. E a hipótese que a gente ficou é a seguinte, é que os malwares, eles além de ter aquelas funções maliciosas específicas, então assim, um exemplo bem abstrato aqui, uma família de ransomware. Então a função maliciosa dela é encriptar arquivos, né? Isso que o ransomware faz em resumo. Além das funções que vão encriptar o arquivo, existem outras inúmeras funções, como abrir o arquivo, salvar, enfim, diversas funções
que não são específicas de um ransomware. E assim, a hipótese que a gente levantou é que a presença em grande número dessas funções, que a gente chama de comuns, acabou interferindo e deixando o modelo enviesado. Como trabalho futuro, basicamente a gente pensou em fazer um pré-processamento anterior, tentar identificar funções comuns e retirar dos repositórios, né, para evitar esse enviesamento. O trabalho futuro que a gente cogitou também é utilizar outro método que não seja só a máxima similaridade, às vezes pegar uma média, uma mediana, enfim, estudar uma forma mais eficiente. E um terceiro trabalho futuro, e que a gente viu até depois na nossa revisão bibliográfica também, é que hoje em dia, existe trabalhos bem recentes desse ano, do ano passado, que em vez de se classificar todo o arquivo de malware com uma classe específica, está se pegando trecho desse código, identificando que é um trecho potencialmente malicioso e tentando classificar. Para essa aplicação, o AssetVec pode ser bem útil, né? Então a gente deixou esses 3 trabalhos futuros possíveis a serem feitos. E é isso em resumo. Perfeito. Perfeito, Rafael, obrigado. Perguntas? Acho que remotamente já teve uma pergunta, né, Rafael? Sim. Depois você comenta rapidinho, só para o pessoal, de repente, que está assistindo a gente. Bem rapidinho. Pelo que foi comentado, uma intenção para aprimoramento do trabalho é identificar rotinas comuns entre os diversos códigos e suprimi-las de análise, de modo a possivelmente eliminar o viés que apareceu no presente trabalho. Eu gostaria de saber qual a ideia inicial para fazer essa identificação e supressão, tendo em vista que possivelmente esses códigos foram escritos em linguagens de programação distintas, possivelmente com diferentes tipos de acoplamento com bibliotecas de terceiros. Por acaso a ideia seria comparar os códigos originais às rotinas, ou a ideia seria gerar os códigos em linguagem assembly e depois comparar? Joia. A nossa base de dados já é código assembly, né? E após o processo de limpeza, cada arquivo de malware ele fica muito bem definido do tipo nome da função, instruções, nome da função, instruções. Então é muito fácil de identificar as funções e poder pegar esses trechos e comparar. Então a ideia é usar o código assembly, que já é o nosso dataset, e o processo é bem simples de identificar as subrotinas e compará-las. Rafael, então, na prática, como que seria? Vamos supor que a gente melhorou esse desempenho, hoje a gente tem, a gente avançou alguns pontos, mas algumas classes, que nem você falou, ficaram enviesadas, o resultado ainda não está aplicável, né? Mas vamos supor que a gente passou esse obstáculo, como que seria a aplicação disso na prática, dentro das forças, né? Qual que é o benefício que a gente pode oferecer com esse nosso trabalho? Boa, professor. Antes de falar especificamente da FAB, ou das Forças Armadas, vou falar de forma genérica em relação no que isso é utilizado. Esse tipo de trabalho é muito utilizado para auxiliar um analista de malware. Então, no momento que uma equipe de tratamento de incidentes se depara com um arquivo malicioso novo, esse código tem que ser estudado para saber o que ele faz e que mal pode causar. Esse trabalho do analista de malware. Nas Forças Armadas, na FAB, isso é feito. Muitas vezes, por exemplo, na FAB, nós temos um fabricante de antivírus que pode fazer esse serviço para a gente. Mas não é todo arquivo que a gente pode mandar submeter para uma empresa para eles avaliarem. Tem alguns arquivos que podem ser sensíveis e demandam uma análise humana nossa da FAB interna. E esse tipo de trabalho com inteligência artificial pode auxiliar o analista da FAB a identificar um novo malware. É isso em resumo. Boa tarde a todos mais uma vez. Major, no início do trabalho do senhor, o senhor comenta lá dos desafios, né? Dentre eles, o senhor cita a parte de ofuscação de código.
Mas existe uma outra técnica que não necessariamente é a ofuscação, que é o uso de packers, empacotadores, encoders, que é muito comum, que aí modificam toda a estrutura do malware, inclusive até as seções, e codificam o código malicioso para que em tempo de execução ele seja decodificado e naturalmente executado ali o código do atacante. No caso da amostra que o senhor utilizou na base, havia malwares que passaram por algum processo de empacotamento com algum encoder, e se for o caso, se houve a necessidade de... Na verdade, assim, quando a gente vai fazer a análise estática de um malware, é necessário decodificar primeiro, né, desempacotar esse malware, para que aí sim possa ser feita a análise do código malicioso em si. Mas no caso desse trabalho do senhor, havia amostras com essa característica, e se havia, foi feito algum trabalho de pré-processamento para decodificar essas amostras? Boa pergunta. Não tem informações sobre isso, eles não explicitam. Na verdade, até por questões legais, eles nem dizem que malware que é aquele, né? Tem um hash e está lá o código assembly. Então, eu não sei dizer se tinha naquele contexto ali algo empacotado ou não. O que eu posso dizer é que também o artigo original do Asm2Vec, ele não foi usado para malware, para outras funções. Ele foi testado para código ofuscado, né? Ele funciona para isso, mas não foi feito nenhum teste com código empacotado. Outra coisa que eu posso me afirmar, que eu já li em trabalhos recentes, é que foi verificado que modelos que supostamente identificavam código malware empacotado, na verdade não identificam, né? Eles simplesmente tratavam qualquer código empacotado como malware. Então, o vírus Total, por exemplo, se mandar um código empacotado que não seja malware, ele vai dizer que é malware. E outra coisa que esse artigo também falava é que, às vezes, ele até ficava tendencioso. Ele identificava que, se for empacotado com tal tipo de packer, ele considerava malware, senão não era. Então, assim, dado esse artigo, eu acho que seria até difícil de classificar esses códigos empacotados. Ok, obrigado. Talvez uma análise dinâmica, né, seja interessante, e observar qual que é o padrão ali, né. Faz a análise dinâmica e talvez a gente quer fazer sempre a estática, né, porque a estática evita a execução, com isso a gente ganha, né, fica mais seguro. Mas por outro lado você perde precisão, né, então é um trade-off aí, né. Então talvez analisar essa parte de packers seja interessante também, né. A gente já tem... Bom, temos 2 minutos, eu acredito que... Temos mais alguma pergunta? Remotamente também não, né? Eu encerro por aqui, então, a apresentação do Rafael, e encerro também hoje a nossa sessão técnica 6 de guerra cibernética. Agradeço a presença e a colaboração de todos. Muito obrigado.